aproveitando aí, comentando, são os estágios assim que a gente vai ter na residência, eles são iguais no R1, são no R2? Comenta aí como é que é a grade aí dos estágios. Entrou pra onde o residente vai, né? Exato. Porque assim, a gente tá passando aqui pra galera que vai decidir aí, escolher o Dante, já vai saber, o Matheusão vai fazer a cabeça da galera. Isso. Muda bastante do R1 para R2. O R2 é mais tranquilo que o R1, muito por causa da... Alguns estágios em si são mais tranquilos e a carga de plantão também é menor, que a gente vai conversar sobre os plantões daqui a pouco. Com relação aos estágios, basicamente no R1 a gente pode dividir em alguns blocos. O primeiro bloco, o residente ele passa um mês no pronto-socorro e um mês na enfermaria de cardiologia geral. Depois ele passa 2 meses na hemodinâmica, 2 meses direto na hemodinâmica. Tem mais um bloco de métodos gráficos, onde ele vai passar um mês no teste ergométrico, um mês na medicina nuclear, com metade medicina nuclear, metade teleeletro, que também tem uma repercussão muito boa, que agora tá a doutora Mariana, doutor Alencar chefiando a sessão. Legal. Tem insuficiência cardíaca e transplante, também nesse mesmo bloco. Ambulatório do miocárdio, de miocardiopatias. E o último bloco, que entra o estágio das férias, né? Lípides. E à tarde tem uma novidade também que não tinha na minha época, que é um ambulatório de Cefep. Legal. Esse é um ambulatório que ele tá cada vez se estruturando mais, tá ficando muito interessante. Os feedbacks dos residentes estão legais. Principalmente porque ele tem um objetivo científico. Então faz muita pesquisa nesse ambulatório de Cefep. Tá? Ele tá fazendo muitos métodos diagnósticos, tentando seguir bem o passo a passo que as diretrizes da ESC, por exemplo, recomendam da Cefep. Então tá bem legal, é onde os residentes têm contato com métodos diferentes, estranha trial, essas coisas, começam a aprender ali no R1 nesse ambulatório, né? Então assim, por cima, mas o feedback tá legal. Além disso, ficou faltando, falei desse último bloco, férias, lípides com um bloco inteiro de hipertensão, que também tá... É um bloco inteiro de hipertensão, não? Um mês inteiro de hipertensão, onde a gente tem um ambulatório bem cheio, tá? Porque muitos pacientes no Dante, diferente do INCOR que a gente deve comentar, a gente não dá muita alta para o serviço secundário. Então acaba que a gente tem muito paciente ali que a gente acompanha, tá renovando receita, abraça a causa ali. Abraça a causa e não dá alta, né? Então os ambulatórios são bem cheios, então tem muito paciente grave, tem esses pacientes também que poderiam estar na atenção secundária, mas ao mesmo tempo o bloco da hipertensão tá tendo muito parte acadêmica, tá discutindo muito artigo, tá com pesquisa junto também. E por fim, para terminar, acho que faltou né? Férias, lípides e hipertensão. A cardiogeriatria, que é pela manhã, e de tarde é um ambulatório muito legal, que a gente chama de grupo 2 lá, mas esse ambulatório é um ambulatório de triagem do Dante. Legal. Todos os pacientes que chegam encaminhados, né? Como se fosse SPA, acho que você comentou isso naquele outro podcast, né? Com todos os pacientes que chegam referenciados por Dante, é um estágio lá, um ambulatório, a gente checa se os residentes, se esse paciente ele tem necessidade de acompanhar no serviço terciário ou não. E aí eles triam para qual especialidade esse paciente vai, qual subespecialidade esse paciente vai. Então, esse ambulatório é interessante porque o R1 que tá chegando agora, ele vê a cardiologia no geral, né? Vida real, ele vê a vida real, o que tá acontecendo, o que pensam. Como que vai chegar o paciente pra ele, né? Exato. Tipo, porque quando você tá na válvula, o cara já operou, você já sabe que ele tem febre reumática, Polimexido, você já sabe, já operou 4 vezes. Esse paciente não, veio do UBS, cara, pra onde eu vou mandar ele? Ele tem uma válvula, uma IM importante, mas tem FA, será que eu mando pra arritmia? Ouvi aquelas besteiras, chegou uma extracístole, o cara tem 5% de extracístole assintomático no holter. Exatamente. Vai pro cardiologista. Engraçado que ele tem... Isso deve ter muito, né, inclusive. Ali quase, assim, umas 2 vezes por semana chega um BAVT, né? Que tá 5 anos esperando... Meu amigo, espera chegar no INCOR, cara. Né? É muito engraçado, né? Um ambulatório do BAVT estável. Que a gente é isso, é igual o nosso, igual. A gente tem até de choque crônico, às vezes. Exato. E o da hipertensão também é ambulatório da uma adesão, não? Que a galera... com certeza. Aí você interna e aí... Choca. Não, você reconcilia metade dos antihipertensivos, aí o cara faz 8,4 de pressão, ele entrou com 18,12. Exato. Cara, é muito assim. É clássico, né? É clássica. E do R1, cara, assim, então roda... Basicamente, então não roda em UTI, nem unidade coronariana ainda? No R1? Não, no horizontal não. Durante o dia não. Tem plantão em UTI, tá? Só que durante a manhã a gente não passa em UTI. Tá. É basicamente esse bloco de métodos, o bloco de alguns ambulatórios e também o pronto-socorro e a hemodinâmica. O PS é um mês, né? PS é um mês. E o residente ele volta pro PS no R2. Isso eu acho legal. Isso, mas é interessante a gente ver a diferença de como é pro R1 e pro R2 no pronto-socorro. Como é que funciona o pronto-socorro lá? O pronto-socorro, ele é de porta aberta.
Então, qualquer paciente que chega com queixa cardiovascular, e a queixa cardiovascular é subjetiva, né? Total. Falta de ar, dor no peito, então assim, qualquer paciente abre ficha. E aí é atendido pelos residentes, pelos R1s. Então o R1 ele é responsável pela porta. Você já imagina como é que o R1 se sente ali no estágio de TPS, né? Porque é tocação, tem discussão também, tem muito caso interessante, então aprende, mas o custo é alto. Um volume alto. Volume alto, dá 7 a 7 todo dia, sai cansado. Mas é interessante a gente ver o crescimento desse R1. Porque ele não percebe, mas depois quando você tá lá, vocês devem ver isso também, né? Como ele entra e como ele sai. E é a maioria tem sempre aqueles ali que não muda muito, né? E na minha época... Né, Will? Brincadeira. Na minha época tinha 2 meses separados no PS. E a gente rodava um, às vezes, no início e um no final. É verdade, você pegou isso daí. E atualmente ele é mais assim. E você via que no primeiro, a gente todo travado pra passar o caso, nem sabia o que era importante. E depois a gente vê que a gente cresce muito, mesmo achando que só tocou serviço, né? A gente comenta melhor lá, mas assim, acho que esse fato de você rodar várias especialidades e depois voltar... te agrega muito. Com certeza. Eu comecei no meu estágio do pronto-socorro no primeiro estágio da residência. Então você imagina como é que eu tava. Na sala de emergência de ressaca ainda da festa da clínica. Puta, uma tempestade elétrica na sala. E aí você volta outra pessoa no segundo semestre, né? Imagina no segundo ano como é lá no dente. Com certeza. Não, eu nem sabia nem o que era tempestade elétrica. Legal. E... Você fala não, então, porque aí tem essa diferença para R2, porque lá tem a porta e tem os pacientes internados no pronto-socorro, né? Assim como no INCOR. E lá divide em 4 observações, que são os pacientes que ficam internados, ao todo 39 leitos, mais os pacientes que ficam internados no corredor, que aí varia, de 0 a 20 que já chegou, e aí fica bastante cheio mesmo, que até o hospital não tem estrutura para ficar com esse monte de paciente no corredor. Infelizmente, às vezes fica caos. Mas por R2, então, ele fica responsável pelo paciente internado. Então, ele não tem aquela obrigação de atender porta, ele fica no horizontal desses pacientes em cada observação, eles giram cada semana em um. Então, isso fica muito interessante porque ele fica responsável por essa observação inteira. Tem ajuda de residentes externos, fica mais ou menos uns 10 pacientes por residente supervisionar, mas alguns residentes externos que estão passando por lá, eles ajudam, dividem os pacientes para a evolução. Tem visita com os diaristas e ele passa o dia resolvendo as pendências desses pacientes, indo lá no miocárdio discutir, na eletrofisiologia, no marca-passo. Então, o crescimento muito do R2 é por causa disso, essa horizontalidade, dessa gama diferenciada de pacientes e essa possibilidade de discutir com as referências de cada especialidade, né? Algumas descem pro pronto-socorro e algumas você vai. No INCOR tem isso também, né, que você falou. Exato. Por isso que o pronto-socorro é um lugar que, apesar de caos que a gente sempre fala, é um lugar de um aprendizado que você não tem em outro lugar, né? Então, você tem paciente da válvula, você tem paciente da arritmia, você tem paciente do marca-passo, você tem paciente da coronária, você tem... da insuficiência cardíaca. Então, você vai desde tempestade elétrica até ser descompensado em perfil C em programação de transplante. Então, assim, eu acho que pronto-socorro, apesar de ser corrido, ser cansativo nos 2 lugares, isso é muito claro, é um estágio de um crescimento absurdo. Acho que isso em qualquer lugar que tem uma residência de cardio, com pronto-socorro voltado para cardio, com volume grande como o nosso, é absurdo o crescimento, né? O que a gente vê. E beleza. E aí no R2, como é que funciona? R2, então, tem um mês de pronto-socorro, também dá 7 a 7, mas que o dia é mais tranquilo, né? Não tem aquele estresse de atender a porta. Além do pronto-socorro, o paciente ele passa 2 meses na válvula e 2 meses na enfermaria. 2 meses na válvula, 2 meses na coronária. E os dois, eles têm o mesmo desenho. Passa 1 mês no ambulatório e depois 1 mês na enfermaria. Foi igualzinho. Igualzinho, né? Tá, mas isso parecido. É no R2, né? No R2. É, só isso que muda. No R2. Então, 4 meses, 2 meses de válvula, 2 meses de coronária, muito focado no paciente que precisa operar, no pós-operatório do paciente que chega na enfermaria, e o ambulatório também bem diverso, né? Pré e pós-cirúrgico, pré-coronária, pós-coronária, e de válvula também. São 2 ambulatórios muito bons, o feedback dos residentes também é muito bom nesses 2 estágios, e você vê que são, por exemplo, válvula que você chega sem saber nada, né? Depois dos 2 meses você já... Puxa, sei tratar uma Você acha que nunca vai saber o que é um reforço pré-sistólico, um estalido de abertura, né? O que é um clique proto-mesosistólico, que a gente aprende muito nas aulas de semiologia, que a gente ouve, né? Então aí você fala, não, realmente existe mesmo, não é viagem de cardiologista. Será? Né? Depois você desaprende, né? Depois você desaprende um pouco, vamos ser sinceros, né? Mas isso é muito, muito legal, né, esse crescimento. Você escutava cliques proto-sistólicos? Cara, às vezes... O chefe falava, tá vendo que tem um... Eu falo, tem. Se você fosse ouvir sozinho, não. Não, né? Exato. E por isso a importância de um bom chefe discutindo os ambulatórios que a gente tem nos 2 serviços. E eu perguntar, é a doutora Maristela? É, Auristela. Auristela é a chefe da válvula da enfermaria.
Da enfermaria. Da enfermaria não, desculpa, do ambulatório, né? Da Eu enfermaria, fiz Dr. Dorival. eletivo no 3º ano, aí eu era com o Dr. Gum lá, da Coreme, e aí ele falou, não, vai ficar na UTI. Porra, 3º ano aí também não dava. E aí eu acabei... Descobri o que é morte cefálica, mas não aprendi a cardiologia, porque eram uns assuntos muito complexos. Aí eu escapava ali, cheguei nessa doutora Auristela, falei, doutora, olha, eu tô passando por aqui, rola de eu acompanhar? Não, super tranquilo. Aí eu colei nela e aproveitei as tardes ali no ambulatório da Então você Válvula. quase foi pro lado Cara, diferente da força. minha formação até o 6º ano era 100% Você dente. tava indo no caminho certo. Aí fui desvirtuado. E aí acabei passando na clínica no HC e acabei fazendo Incor. Mas sem dúvida nenhuma, um volume absurdo lá e é muito bom. Não, todos os chefes são muito acessíveis, isso é muito interessante lá. Então, assim, doutora Auristela, que é a chefe, escreve diretriz. Qualquer caso que você chegar, bater na porta dela, às vezes já tá aberta, você discute o caso com ela. Então, isso serve pra a maioria dos chefes lá no Dante, isso é muito legal. É isso que é legal do Dante, né? Você discute com um cara que fez a diretriz. Então, assim, esse serviço que a gente tá falando hoje, a gente tá falando de serviços realmente de ponta, não só pelos residentes e pelo volume, mas também por quem faz o serviço, né? Cara, você vê que é o chefe, é o cara, o pica da galáxia. Você vai a diretriz da SBC, quem assinou a diretriz é o Primeiro chefe que eu tô nome, discutindo. Que é um dos que mais sabem da América Latina. E talvez, assim, o pessoal que vai pra fora, né? Eles falam que em termos de estrutura, fora do país, né? Estrutura, sem dúvida, lá fora tem muito mais estrutura que aqui. Mas as discussões não fogem Recursos muito humanos, do né? que a gente tá Mas discutindo. acho que em número de volume, assim, é difícil. É difícil também. Bater difícil, em lugares difícil. assim, né? Com certeza. E a galera geralmente é muito aberta, né? Pra você chegar, putz, você fala, meu, é o cara que escreveu a diretriz, o primeiro nome. A pessoa tá lá super aberta, te explica, pega na mão. Ontem, na discussão com o George, da residência do Sírio, eles rodam também no ambulatório da miocardiopatias lá. O doutor Edileide, Doutora Edileide. Cara, falou que é sensacional. E Ela é diferenciada. manja muito de miocardiopatias, miocardiopatias. E é um N também muito grande, né? De paciente, das diversas miocardiopatias. O banco de dados dela é muito grande. Então também é um setor muito bom. O miocárdio a gente roda no R1, né? E foi um dos ambulatórios que eu mais gostei, eu lembro, no R1. É coisa muito diferente. Porque a gente vê, a gente aprende muito C, a gente aprende muita coisa diferente, miocardiopatia hipertrófica, amiloidose, que a gente nunca tinha visto. E volemia, muita volemia também. Tem um ambulatório exclusivo de volemia lá. Como que é? Esse ambulatório é a quarta tarde. É um ambulatório que ele é focado... de fura V. Não é V, mas VO. É V ainda, né? Estão estudando colocar um postinho pra fazer fura V. Não é brincadeira, sabe? Porque descobrem lá um Empodermóclis ali. Porque esse ambulatório, a gente basicamente vê se tira furo ou aumenta furo. Legal. Então esse paciente ele vai lá cada semana, cada 15 dias, que isso não acontece nos retornos normais, e a gente faz essa avaliação volêmica. E a doutora Edileide não tem ultrassom, né? É raiz mesmo. Que então, isso? É deitar o paciente, é avaliar a jugular, é levar as pernas. Então você cria, você aprende a avaliar IC. Eu aprendi a avaliar IC direita lá, né? E miocardiopatia restritiva, o manejo volêmico é muito delicado, né? Que às vezes, amiloidose, por exemplo, você seca, se o paciente tá muito congênito, você põe um pouquinho de furo, ele já fica seco, piora a função renal e você fala, nossa, o que eu tô fazendo aqui, né? É legal desse ambulatório que aí a doutora Edileide já tem uma parceria com o eco, aí os casos que ela tá em dúvida, ela tem uma folhinha que manda junto com o paciente pra eles escreverem o E linha e o E sobre A, né? Pra gente ver o padrão, como é que tá lá de congestão, sensacional, Que legal, cara. É tipo um fast track ali da ajuste. É um semi-PS, assim. Um hospital-dia, quase. Só que ainda é furo VO, né? Se não existisse esse esquema, com certeza o pronto-socorro estaria com uma demanda maior. Com certeza, né? Sem dúvida. Eu já tô anotando essa dica aqui. Dá umas dicas lá, né? Não, hoje eu vou fazer vários benchmarks aqui com o Dante pra dar uma otimizada lá no fluxo do PS. Então, desculpa, a gente cortou aí, a gente começou na resenha, mas e o R2, então? Roda no pronto-socorro de novo, mais tranquilo? Então, foram pronto-socorro, 4 meses, né? 2 meses de válvula, 2 meses de coronária. A gente tem 2 meses de arritmia, 1 na eletrofisiologia e 1 mês do marca-passo, né? 1 mês só de eletrofísio. Que na verdade a eletrofísio é como se fosse ataque arritmias. É ambulatório de ataque arritmia, que é chamado de eletrofisiologia. E o ambulatório de BRAD, síncope, que é junto com o marca-passo, que a gente vê telemetria também, participa das enfermarias dos pacientes internados pelo marca-passo. São 2 estágios muito bons também, o pessoal gosta bastante de marca-passo. A avaliação da telemetria pelo residente da cardio é uma coisa nova também, tá? Quando eu passei, era o residente que queria, tinha que partir da gente. Você sabe como é que é quando tem que partir do residente, né? Exato. Já no residência. Agora não, os residentes acompanham os R+, na avaliação da telemetria, que era uma coisa que vocês já faziam bastante, Você né? que está ouvindo a gente fala, não, com certeza quando eu entrar na residência eu vou querer fazer telemetria, na verdade você vai querer fugir das funças porque a gente tá muito cansado, né? Pra quem não sabe, a telemetria é quando você pega aquele avaliação eletrônica, né? Põe ali em cima do marca-passo, do CDI, TRC, e avalia ali bateria, impedância e tal. Dependendo do que for, ainda é meio chato, né?
Quando é um Sanjud, que agora é Abbott, era mais fácil. Ele quer tipo um iPhone. A Medtronic vai também. A Medtronic melhorou também. É legal. E aí, então, arritmia, marca-passo, PS, 2 de coronária, 2 de válvula. Tem agora as UTIs, né? Tem o mês boa. do pós-operatório, que a gente chama de HOPE, que é da recuperação pós-operatória. Esse é um estágio que está crescendo também, o setor de pós-operatório está crescendo. Hoje tem 49 leitos lá de pós-operatório, aproximadamente 6 a 8 cirurgias por dia. Tá? E junto com esse aumento, eles aumentaram também o número de diaristas. Então, que antes eram 2, 3 pela manhã e 2 da tarde, agora dobrou, tá? Então, tem sempre 4, 5 de manhã, Que legal. 4, 5 à tarde. Isso está muito bom para os pacientes e para os residentes, né? Que tem uma assistência e entrou uma galera nova, né? Que gosta de dar o gás, de motivar as discussões. Então, o estágio está melhorando bastante. Já havia muita coisa, né? Porque pós-operatório para o residente da cardiologia é um mundo novo, né? Não é totalmente igual novo. que a Se gente você tá acha que você acostumado. sabe pós-operatório de cirurgia cardíaca, você não sabe até fazer. Né? Exato. E não é qualquer cirurgia cardíaca. Geralmente é o cara que já chega esculhambado pela vida, né? Isso. Que, putz, ficou lá esperando anos pra uma cirurgia de válvula, etc. Não é só uma IEM importante, uma IEM importante com complicador, Com disfunção HP. ventricular, HP, já é a terceira cirurgia. Então, assim, a gente pega o paciente realmente muito grave nos dois serviços, certamente. O que a gente tem um pouco diferente do INCOR é que a gente tem menos oportunidade de procedimentos como balão intraórtico, né? Que isso é uma coisa de cirurgia cardíaca que né? passa lá. O residente ele acompanha, de vez em quando um consegue ali na lábia com o residente da cirurgia para passar, né? Mas que é uma coisa que vocês passam bastante, né? O residente da cardíaca roda com vocês também? Ele roda, mas ele não, eu acho que, pela minha época, não dividia igual os pacientes, né? Ele ficava mais pra parte, avaliar os drenos, avaliar a cirurgia, pegava um ou outro paciente. É, porque agora também é acesso direto, né? Então, quando eu rodei, eles estavam já começando a rodar nos ambulatórios para pegar uma noção de cardioclínica e tal. E eu ia perguntar ao Dr. Bianco? Dr. Bianco, isso, Dr. Ele ainda Antônio tá lá Bianco. também na Tá lá, ele fica lá toda manhã. Ele que é o chefe, né? É o grande nome lá do pós-operatório. Tinha o Feldman também, Dr. André Feldman, Dr. Guilherme Arruda. o Guilherme Arruda. Isso. E tinha o Della Mônica também, que acho que saiu fora também. Isso, Dr. ele Della não, ele na minha, quando eu fiz residência já não estava lá. Mônica. Boa, legal. Você estava falando de procedimento, Matheusão, você falou de balão intraórtico, mas vocês, no PS, você passa marca-passo Bem também, interessante, né? Passei pelo pronto-socorro e não faz umas coisas muito interessantes Uhum. do pronto-socorro lá. A gente tem muito acesso a algumas coisas que complementam ao nosso aprendizado. Uma delas é ultrassom à beira-leito, ali bem fácil. Sempre tem staffs do eco, então a gente sempre aprende bastante. Tem o ecocardiografista do PS, que é o residente do eco que fica por lá mesmo andando com o carrinho do eco. E para passagem de marca-passo, quando chega o BVT já muito sintomático ou instável, para realizar a passagem a gente tem uma sala de escopia. Que legal. Isso é muito interessante. Então, além de guiar pelo eletro, a gente também consegue com mais segurança ver na escopia para onde está indo o cabo. Não e tudo é na mais. EMO. Não é na EMO, lá numa salinha do PS. Isso é bem Legal. legal. Pros Uma sala de cardioclínicos. raio-x. Para os cardioclínicos. Pra gente que Interessante passa mesmo. Isso é legal porque você tem um pouco mais de noção do que está acontecendo, né? Onde está entrando, principalmente quando começa a dar errado. É o padrão ouro, Marcar né? passo Mais rápido, é uma loteria, Às vezes você tá passando, não, sabe agora onde tá indo, no quando ato. você Não, vê... agora passou a válvula. Não, calma. Teve uma vez que eu não sabia o que estava acontecendo, até que fiz a imagem e tinha subido ali pra subclave esquerda, né? Pra ver. Acontece. Legal. Puta, que legal. E... Então aí... Bom, balão, se precisar passar no PS, se chama cirurgia cardíaca no Cirurgia geral. cardíaca, é. E eles vêm e passam. Não questionam muito a indicação ali. Não, a indicação é nossa. A isso indicação aí, é nossa. Legal. Marca-passo também faz. Muito tubo, provavelmente, né? Intubação, parte de paciente grave isso tem bastante, né? Acesso, Acho tubo. Um ponto legal de comentar do Dante é porque... Minha impressão, né? E aí vocês me corrigem, mas assim, no INCOR a gente ainda tem o HC, que seria uma retaguarda de clínica médica. Então, putz, eu quero chamar a interconsulta da nefrologia para um transplante renal, o hepato, o colo e tal. Lá não tem essa retaguarda de um outro hospital, né? Então, com certeza tem interconsulta da nefro, cirurgia geral, vascular, mas a minha impressão que dá é que vocês, como clínicos, acabam resolvendo muita coisa também, né? Esse talvez seja o ponto negativo do Dante, ser um hospital especializado em cardiologia, né? Que na cardiologia a gente resolve tudo de excelência, mas quando a gente tem que sair da cardiologia a gente começa a ter dificuldades. A interconsulta de neurologia, a gente tem um neurologista agora, que também é novidade para quadros AVC, para pelo menos uma teleconsulta ele auxiliar, e eles passam 2 a 3 vezes por semana para avaliar presencialmente os pacientes.
Agora, por exemplo, situações cirúrgicas, que a gente precisa de urgência, a gente precisa encaminhar via cross, né? Então a gente começa a claudicar um pouco. Entendi. Algumas outras, por exemplo, nefrologia, é basicamente decidir se vai dialisar ou não. Então a investigação de renal a gente peca um pouco. Não tem ultrassom de rins e vias, tem que pedir pelo cross. Então é basicamente a gente tenta clinicar com o que tem e quando foge muito, ou a gente dá alta com a card resolvida e encaminha para ser resolvido fora, ou a gente tem que botar no cross mesmo, né? E aí tentar negociar com gente tentando mandar paciente pro Dante, né? Para ver se pode ser avaliado em outro lugar. Boa, legal. Mas acho que assim, com certeza assim, como é um concurso altamente concorrido, muito disputado, só entra uma galera muito boa. Então, tenho certeza que isso não impacta negativamente. O cardiologista tem que ser um bom clínico, exato. né? Sem dúvida. A gente passou 2 anos na clínica. Sim, exato. Mas algumas coisas também a gente precisa de suporte, né? Não tem um chefe de tal sessão para discutir. Por exemplo, reumato, né? Às vezes é um derrame pericárdico de causa lúpica. E aí a gente, sabemos tratar o derrame pericárdio, mas a discussão, você vai precisar pulsar ou não, aí... A gente está em atividade renal. Sarcoidose, não. entendeu? A gente não tem... A gente fica só com o cardio e a expertise da cardio, né? Então, realmente a gente agregaria mais se tivesse no hospital geral. Você estava falando de eco no PS e tal, e como são os métodos gráficos? Que eu acho que, assim, cada vez mais a gente tem que saber, né? O cardiologista tem que saber como que é feito uma cintila, como que avalia uma boa cintila, como que é feito um teste ergométrico, angiotomo, ressonância. Como que vocês passam, assim, nos métodos gráficos lá do Dante? Isso foi no R1, que a gente tem esse bloco de métodos, né? Que eu comentei por cima. A gente passa um mês no teste ergométrico, né? Esse um mês no teste ergométrico, você fica de manhã e de tarde fazendo teste, tá? É muito exame. Você fica, então... fazendo teste pra caramba. E também tem muita aula. A gente que faz o teste. A gente faz o teste e fica o R+, do lado. E sempre tem chefe também, porque revisa todos os laudos, né? Você faz o laudo junto com o R+. Já no final do mês, dependendo de onde você até faz sozinho. O R+, o fellow do Métodos. O fellow do Métodos. Legal. E depois você... O chefe, ele termina o laudo junto com você. Então você vê muito mais do que só o teste, né? Às vezes o chefe sempre agrega alguma coisa de fator prognóstico, de indicações a mais do teste ergométrico, não só para isquemia, né? Igual vocês comentaram um dia desse, viu? Então, esse estágio do teste você sai sabendo fazer, tá? É claro que você fica 2 anos sem fazer, né? Depois você tem que... hoje você colocar uma esteira, você não lembra nem qual é a diferença do Elestad e do Bruce modificado. Agora, o estágio da medicina nuclear teleeletro, ele já é um estágio que ele é totalmente teórico. A gente não lauda nada, a gente não faz nada. A gente acompanha, né? Por exemplo, o teleeletro tem muita aula de eletro, tem um curso de eletro completo com os chefes lá e a gente acompanha o laudo dos eletros dos nossos chefes. Então, aprende bastante com isso também, tá? Legal. E a medicina nuclear é muito parecido. Tem tanto aulas sobre as indicações da cintilografia, quanto os métodos de cintilografia, como também como avaliar a imagem, né? Às vezes a gente aqui está acostumado em grandes centros que a gente confia bem no laudo, mas quando a gente sai um pouco de grandes centros, às vezes a gente olhar a imagem é igual o filme de CAT, né? Exato. Você tem que saber você não pode olhar confiar no hemodinamicista na maioria das vezes, assim, fora, né? Assim, o hemodinamicista é um cirurgião que está fazendo exame, né? A gente fala... Brincadeira. Mas é verdade, assim, você vai pra fora, você tem que saber ver uma cintilo, esquecer o laudo e ver a cintilo e falar, não, será que tem uma hipolateral aqui, né? Se tem um déficit perfusional aqui. A opinião que eu tenho sobre isso é porque ninguém vai olhar o exame tão bem quanto você do seu paciente. Claro. Né? Quem tá laudando vai fazer rápido, vai bater o olho, vai fazer o laudo. Vai ser mais você conhece o paciente, mais né? Você sabe qual a queixa dele, você tá vendo você sabe o os fatores de pré-teste risco, dele, a né? probabilidade Exato. pré-teste, né? Assim como o teste ergométrico, né? Putz, não dá pra você confiar no laudo, assim. Putz, o cara, normal, aí você pega o laudo lá, vai ver a imagem... Tinha um influência. Exato. Isso não, é muito o clássico. cara laudou como ascendente, mas era descendente. E outro, você sabia que tinha uma dor torácica dele era mais típica, você só tinha teste ergométrico para pedir. Você vai olhar com outros olhos do que o cara que fez. Um paciente de 50 anos, X sem comorbidades. Você vai falar, putz, será que era positivo? Não, o cara vai liberar, não vai olhar com tanto carinho quanto você, sabendo o que o paciente está sentindo, né? Agora o eco, Will, a gente não tem um estágio, tá? A gente basicamente vê o eco, aprende com os staffs, com os R+, durante passagem nos estágios que a gente tem que fazer o point of care. Tá? Isso agrega demais. Agrega demais, mas não tem a formalidade, por exemplo, de aprender o ecocardiograma. De você Talvez pegar seja a aprender as outro janelas, ponto negativo, né? Que seria um ponto de melhoria. A gente tentar... Porque a gente não tem um curso de ecocardiografia básica, sério? Não sei se vocês têm lá no... A gente... Tem no Classroom, Isso, né? exato. Mas curso de hands-on, assim. A gente tinha, Temos né? poucos, a gente tinha quando era R1, né, Zé? Inclusive Ainda o Zé tem. foi... Ainda tem? Ah, legal. Legal.
Mas é poucos, assim. Tem um... Como é que fala? Quando a gente tem um pré antes, né? Uma avaliação pré... Não é avaliação, a gente tem um... Nossa, me fugiu a palavra agora. Depois eu lembro aí. Do decorrer. Mas é quando a gente junta a galera e faz um bem bolado pra ensinar tudo ali antes. Tipo um briefing. Esqueci o nome agora. É que seria interessante a gente, na formação do cardiologista, saber mais do que o POCUS, né? Na cardio. Ah, sim. Que é uma coisa tem que muito quem lugar sabe... fora, né? Que tem isso também. O cara já sai fazendo eco, focate diagnóstico. E tem residência de fora clínica do país, né? fora do país, inclusive quando a gente Faz fez. parte do O que tem que ter numa residência na Europa, a ESC tem um documento que ela fala, o cardiologista clínico tem que saber fazer um cardiodiagnóstico. Aqui a gente não vai ter. Imagina, né? E em relação ao POCUS, tem gente que aprende muito na clínica, mas tem gente que vem de uma clínica que não tem tanto POCUS, então acho que é importante pro cardiologista. Né? Porque a gente tem muita emergência, a gente tem que saber como que tá a volemia. Será que esse cara só confiar no crepto, no esteto? Não, deixa eu passar ultrassom pulmonar. Não isso dá. É fantástico, então, acho que isso é importante, né? Eu acho que pro dia a dia, acho que em ambas a gente acaba tendo uma boa formação de POCUS. Sim. E acaba tendo essa noção. A gente te cortou várias vezes, mas acabou do R2, não? Acabou, eu até esqueci qual a gente falou, né? Vamos revisar aí, então. Eu falei do pós-operatório, né? Falei do pós-operatório. Faltou o UCO, Tem um mês da UCO. E tem um mês também que é divisão do Cardiosport com UTI clínica. A UTI clínica é uma UTI geral, uma UTI pequena, então vocês se dividem na cardiologia do esporte, que é um ambulatório bem legal. Um ambulatório que a gente vê atletas que têm alguma alteração cardiovascular ou, pra gente fazer aquela diferença, se é atleta ou se não é, para liberar esse paciente ou trabalhar o descondicionamento deles também. Que legal. Então, você vê uma coisa que está cada vez mais frequente na nossa prática de consultório, né? Então, eu gostei bastante quando eu passei na sessão de cardiosport. A avaliação para participação, né? Isso daí é muito importante. E às vezes é uma das principais queixas que a gente vai pegar no consultório. Mas a gente vê muito. O paciente triatleta chega lá com DA 80%. Proximal. E aí, o que você faz? Putz, essa e tem maratona no mês seguinte. Essa definição é assim, os casos. É bem legal. Que legal. Isso é uma coisa que a gente não tem lá. Não tem, a gente não tem. Não tem. E até tem uma quadra. Eu já passei lá, acho que tinha uma quadra. Não sei se é um ginásio. Lembra assim, a parte da cardio do esporte é bem grande lá. Pelo que eu lembro, tinha uma quadra da reabilitação. Tem uma quadra, tem a reabilitação, mas a reabilitação ela é separada, a gente não passa na REAB. Tá. O fellow do métodos gráficos passa lá, e quem passa no teste ergométrico, ele acompanha alguns exames de cardiopulmonar lá na REAB também, que é onde que o cardiopulmonar fica na REAB. E assim, a gente falou de UTI e tudo, e como é a questão de transplante lá? Vocês falaram que vocês têm um estágio de transplante no R1, Isso, né? No R1 é ciência cardíaca avançada e transplante, né? Transplante... 2 em 1. Os 2 em 1. O transplante cardíaco, a gente aumentou bastante esse ano, se não me engano, foram uns 20, 16, 17 mais ou menos transplantes. O Ayrton, que é o fellow, comentou comigo esses dias. Que é um número que pra gente é bastante, né? A gente sabe que o INCOR tem um número de transplante que é absurdo, né? Bem maior do que... Eu acho que são os principais centros de transplante, né? São 50 adultos, 25 crianças, mais ou menos, né? Mas assim, é um dos principais centros de transplante, junto com o Messejana, talvez esses três sejam os maiores centros de transplante do país, com certeza do mundo. E é um estágio muito bom, né? Um estágio que os pacientes eles têm acesso a IC avançada, paciente com dobuto e monitorização avançada. E teve um fator aí nesses últimos anos, que talvez até tenha um viés para essa galera que fez esses últimos 2 anos, que no ano passado os fellows, tinham 3 fellows que eram muito queridos e eles deram muito suporte para os residentes. Tanto que esse ano, os R2 que estão formando homenagearam os 3 como residentes homenageados, né? Que é o Rafa, o Vitor e o Plínio. São 3 pessoas. Conheço os 3, ele mais merecido. Muita diferença dos residentes e muito graças ao estágio de deficiência cardíaca avançada e de transplante. Todo mundo que passa gosta, eu gostei muito quando passei. Isso que é legal de estar no estágio acadêmico, é estar com pessoas que te puxam, né, cara? Que te puxam, exato. Que você fala, nossa, eu quero ser melhor porque eu quero ser parecido com aquela pessoa. Isso é muito bom, tá em lugares assim. Né? Acho que essa é a diferença de lugares como o INCOR, o Dante, o Unifesp, enfim, que são lugares que pode ser até que o chefe nem seja tão bom, mas assim, os seus amigos são muito bons. Exato. E isso te motiva a você estudar mais, a dar um gás. Exato. Cara, como é que os caras já sabem isso? Eu preciso dar um gás, preciso dar uma lida nisso aí também. E um ajuda o outro, né? Então, assim, o Matheus sabe mais coronário, eu sei um pouco mais válvula, por exemplo. Aí você fala, Matheus, deixa eu discutir um caso com você. Eu tinha um colega, minha dupla de residência, ele era muito bom em eco. Eu falei, cara, não tô conseguindo o Rafa, a Corse. Ah, perfeito. Inclusive tá fazendo eco, né? Eu falei, Rafa, dá uma ajudada a janelar aqui e tal, não sei o que. Ele, não, Will, vamos lá. Tal. A gente discutiu os casos. Cara, eu tô com um paciente assim, PCS subiu um pouquinho, fez um pico subfebril, já começou. O que você acha da gente não tá tolerando vasodilatação? O que você acha da gente fazer tal coisa? Então, assim, esse intercâmbio, não só com você e chefe, mas você e seu R igual, o seu R+, que talvez no Dante tenha mais um contato R1, R2, acho isso muito importante, né? Isso faz muita diferença. Faz muita diferença, né?
O contato R1, R2 não tem tanto quanto... Eu falo assim, gostaria, né? Porque lá no Unifesp a gente tinha muito. Isso foi muito importante pra gente, né? Então, eu aprendi assim, muito com o Matheus, por incrível que pareça, viu, Zé? Por incrível que pareça, eu consegui ensinar um pouquinho pro Will, mas um pouquinho, né? Principalmente como se portar em algumas coisas. Isso fez bem, fez diferença.